Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo e também no vídeo da semana 4, a gente vai aplicar tudo que já foi estudado nas semanas 1 e 2. Então tem em mãos as atividades e as anotações que você fez durante as atividades das semanas anteriores. Número 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x² menos 4x mais 4, responda às questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Isso é tranquilo? A igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 4. Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Lá na apostila pergunta em relação ao eixo x, mas eu acredito que seja um erro de digitação, porque mais adiante você vai ver, vem a pergunta sobre o eixo x. Olha, nós vimos que a coordenada x do ponto de interseção do gráfico com o eixo y é 0, e vimos também que a coordenada y é o valor do coeficiente c. Como c é igual a 4, as coordenadas do ponto são 0 e 4. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Vamos lembrar da fórmula delta igual a b² menos 4ac. Substituindo as letras pelos valores dos coeficientes, a gente tem delta igual a menos 4 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos 4 elevado a 2 é igual a 16 e menos 4 vezes 1 vezes 4 é igual a menos 16. Então, olha o que acontece. Delta é igual a 0. Letra D. Como delta é igual a 0, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Nesse caso, a gente pode dizer que a função tem uma raiz, ou então também a gente pode dizer que são duas raízes iguais. É a mesma coisa. Letra E. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Para responder a essa questão, a gente precisa achar as raízes ou a raiz dessa função. E para isso a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que diz x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2a. Fazendo as substituições, a gente encontra x igual a 4 mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, x', que é igual a x duas linhas, porque as duas raízes são iguais, é igual a 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, as coordenadas do ponto de interseção do gráfico com o eixo x são x igual a 2 e y igual a 0. Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, que é o gráfico dessa função? Para responder essa pergunta, aí, a gente precisa utilizar a fórmula do vértice da parábola. E a fórmula é essa aqui. As coordenadas são, para x, menos b sobre 2a e para y, menos delta sobre 4a. Fazendo as substituições, para x fica 4 sobre 2 vezes 1 e para y, menos 0 sobre 4 vezes 1. Aí, fazendo todos os cálculos, nós vemos que as coordenadas são para o x do vértice 2, para o y do vértice 0. Letra G. Como a é maior que 0, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Aí, tranquilo, a concavidade é aberta para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Também é tranquilo, o vértice é um ponto de mínimo. Letra H. Abaixo, preencha a tabela determinando os pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Nessa tabela, a gente vê aí na segunda coluna está escrito f de x é igual a x elevado a 2 menos 4x mais 4. A gente vai substituir a letra x pelos valores que estão na primeira coluna e aí a gente vai encontrar os valores de y ou de f de x correspondentes. É a mesma coisa. E aí a terceira coluna e a parte que está abaixo da tabela vai ser preenchida automaticamente, não tem erro não.
Vamos começar. Substituindo x por zero, a gente encontra f de 0 igual a 4. Então, as coordenadas do primeiro ponto são 0 e 4. Substituindo x por 1, a gente encontra f de 1 igual a 1. Então, as coordenadas do segundo ponto são 1 e 1. Substituindo x por 2, a gente encontra f de 2 igual a 0. As coordenadas do próximo ponto são 2 e 0. Substituindo x por 3, a gente encontra f de 3 igual a 1. Então, as coordenadas do próximo ponto são 3, 1. Substituindo x por 4, nós encontramos f de 4 igual a 4. Então, as coordenadas do próximo ponto são 4 e 4. Agora, vamos marcar no plano cartesiano as coordenadas que estão aí na terceira coluna da tabela. Primeiro ponto, 0, 4. Segundo ponto, 1, 1. Terceiro ponto, 2, 0. Próximo ponto, 3, 1. E o último ponto, que está na tabela, tem coordenadas 4, 4. Agora a gente traça uma curva que passa por todos esses pontos e nós temos aí um esboço do gráfico da função, que é uma parábola. Nesse gráfico dá para conferir um monte de coisa que a gente viu lá na tela anterior. A raiz da função, a interseção com o eixo x, interseção com o eixo y, concavidade da parábola e também o vértice. Número 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual a altura do líquido ou o valor de c da função? Tem duas coisas que a gente precisa considerar. No eixo y, o valor de c é onde a parábola atravessa esse eixo aí. E outra coisa importantíssima é a seguinte: o vértice da parábola coincide com a raiz da função, porque o vértice está exatamente sobre o eixo x. E como só há, então, um ponto de contato com o eixo x, do gráfico com o eixo x, o valor do discriminante delta é igual a zero. Veja, os valores dos coeficientes são a igual a 3 meios, b igual a menos 6 e c igual a c mesmo. Resolvendo aí uma equação com a fórmula do discriminante, a gente vai encontrar o valor de c. Então, vamos calcular esse valor do discriminante utilizando a fórmula b ao quadrado menos 4ac, e como a gente viu, o discriminante tem que ser igual a zero. Então, eu igualei a fórmula do discriminante a zero. Colocando os valores nos coeficientes aí, fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 meios vezes c igual a zero. Menos 6 ao quadrado é igual a 36 e menos 4 vezes 3 dá menos 12. Prosseguindo, fica 36 menos 6c igual a zero, porque 12 dividido por 2 dá 6. A gente passa o menos 6c para o segundo membro, e aí a operação muda, e dividindo os dois membros da equação por 6, a gente descobre que c é igual a 6. Essa aí, então, é a altura do líquido em centímetros. Número 3. Observe abaixo o gráfico de uma função definida por várias sentenças envolvendo as leis de formação de funções polinomiais do primeiro grau, de segundo grau e função constante. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Veja só, a função polinomial do segundo grau aparece aí no intervalo de x de menos 4 a menos 2. E os tracejados estão justamente passando sobre as raízes, que são x igual a menos 4 e x igual a menos 2. Letra B. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico da função polinomial de segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? As coordenadas do vértice, você pode ver aí, são x igual a 3 e y igual a menos 2. Letra C. Para menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a zero, ou seja, para valores de x que vão de menos 2 a 0, a lei de formação envolvida na definição da função f é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Esse intervalo
está aí entre esses dois tracejados que você vê agora, sendo que um deles está sobre o eixo y. E como nesse intervalo o gráfico é uma reta, a lei de formação corresponde a uma função polinomial do primeiro grau. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? O gráfico mostra uma tendência de queda no valor da função, na medida em que o valor de x aumenta, por isso a gente tem uma função decrescente. Letra D. Para menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3, ou seja, para valores de x que vão de 1 até 3, a lei de formação envolvida na definição da função é de uma função polinomial de primeiro grau, de segundo grau ou função constante. Esse intervalo está entre os dois tracejados que você vê agora. Aí, novamente, como o gráfico é uma reta, a gente tem uma função polinomial do primeiro grau. Nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente. Dá para observar uma tendência de aumento no valor da função, à medida em que o valor de x aumenta, e isso caracteriza aí uma função crescente. Letra E. Para quais valores de x a função f é constante? A função é do tipo constante quando o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, como a gente pode observar nessa parte que está entre as linhas tracejadas. E essa parte do gráfico está no espaço que vai de x igual a 3 até x igual a 5. Na linguagem de conjuntos fica 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Dá uma olhada aí no valor destacado. F de x é igual a 2 o tempo todo nesse intervalo. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.